O câncer de ovário é um dos tumores ginecológicos mais difíceis de ser diagnosticado. É o oitavo em incidência de mulheres no mundo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, aproximadamente 3/4 dos cânceres de ovário são identificados em estágio avançado. Estima-se que anualmente morram 140 mil mulheres em decorrência desse câncer. Devido à gravidade da doença, convidamos para o nosso quadro de hoje a médica oncologista clínica doutora Graziela Zibete Dalmolin, do Hospital MD Anderson da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Ela também é consultora do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado, parceiro do Senar nas ações de promoção social, para explicar melhor o que é o câncer de ovário. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Sempre será bem-vinda. Doutora, pode explicar para a gente como o câncer de ovário se desenvolve? Sim, o câncer de ovário se desenvolve a partir da multiplicação de células que, em geral, estão localizadas na região do ovário. Essas células começam a crescer de uma maneira desorganizada e acabam levando ao crescimento de massas que são os chamados tumores. A gente trouxe uma figura para poder mostrar melhor como isso funciona. Dentro da mulher, ela tem os dois ovários, do lado direito e do lado esquerdo, e o útero. O útero ele vai ser responsável pela gestação e os ovários eles são responsáveis pela produção dos hormônios femininos e pela produção dos óvulos que vão levar à fecundação. Em geral, é nessa região do ovário, principalmente essa parte mais externa do ovário, em que acontece a multiplicação dessas células de desenvolvimento da doença. Às vezes a doença ela pode se espalhar para a região do útero, para essa região superior, que é a região das trompas, ou a região das tubas uterinas, é a mesma coisa. E se esse crescimento continuar sendo feito de uma maneira desorganizada e se multiplicar, pode ir para o resto da região da barriga, para outros órgãos como o fígado ou mesmo pulmão, e podendo se levar a um câncer disseminado. Agora, doutora, a doença está de alguma forma relacionada a cistos no ovário ou propriamente ao ovário policístico? Em geral, não está associado, isso é bastante importante. O cisto de ovário é uma condição benigna que não se transforma em câncer, mas existem alguns tipos de cistos que podem ser mais complicados, por isso é sempre importante, se a paciente teve o diagnóstico de cisto de ovário, ela tentar sempre manter o acompanhamento com o seu médico. Agora, quais são os principais sintomas, e quando que eles aparecem? Isso é muito importante porque o câncer de ovário ele começa de uma maneira bastante devagar, os sintomas. Então, a maioria das pacientes acaba demorando um pouco para procurar um médico, porque elas pensam que pode ser algum outro problema de saúde ou mesmo ser algo normal. A maioria das mulheres elas vão se queixar de dor na região da barriga, uma dor que não para, não melhora com o remédio, que é uma dor contínua o dia inteiro, não está relacionado com menstruação. Elas podem notar que a barriga começa a crescer, aumentar de tamanho. Pode ter alteração da menstruação, a menstruação pode ficar atrasada. Às vezes até algumas mulheres pensam que estão grávidas por causa disso. Ouvem bastante menstruação num mês, pouco no outro, isso é uma coisa que também pode estar relacionada. Dores nas costas, nessa região mais inferior das costas, pode estar relacionado. Azia, queimação daqui da região do estômago. Alteração do intestino mais trancado, a mulher com dificuldade de ir ao banheiro, ou mesmo alterações da urina, muita vontade de ir ao banheiro para urinar, todos esses podem ser sintomas do câncer de ovário. Agora, existe alguma faixa etária propensa, então, a ter câncer de ovário? Habitualmente é uma doença de pessoas mais velhas que já estão na menopausa ou entrando na menopausa, ou seja, aquelas mulheres que já não estão menstruando mais. Mas pode acontecer em mulheres mais jovens também. Em geral, acontece mais casos em mulheres acima de 55 anos. E, doutora, o uso de anticoncepcionais, ele ajuda na prevenção da doença? Esse é um dado meio discordante, mas em geral o uso da pílula, que é o anticoncepcional, ele ajuda na prevenção do câncer de ovário.
até 10%, alguns dados falam 30%, mas é sempre importante saber qual a pílula que a paciente usa e perguntar para o seu médico, ginecologista, para o seu clínico, se tem alguma relação ou não, se vale a pena manter a pílula ou não. Agora, doutora, é verdade que a mulher que engravidou ou está amamentando tem menos propensão a ter a doença? Se sim, por quê? Em geral, sim, porque os principais fatores de risco que estão associados com essa doença são o ovário que fica funcionando muitas vezes. Então, quando a mulher ela tem filhos, quando ela está amamentando, acontece a parada da ovulação, que é a liberação dos óvulos pelos ovários. Então, mulheres que nunca tiveram filhos ou mulheres que tiveram filhos mais tarde, em geral depois dos 35 anos, elas têm mais risco de ter câncer de ovário do que as mulheres que tiveram vários filhos ou que tiveram filhos jovens. Agora, e como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito a partir de exames de imagem, então, em geral, o ginecologista ou clínico faz o exame da mulher, o exame físico, e ele vai investigar se tem alguma alteração na barriga. O exame ginecológico, que é o exame do toque, é bem importante de ser feito, que o ginecologista ou clínico ele vai avaliar se tem alguma alteração no ovário ou até às vezes já espalhando para o útero. E ele também são necessários outros exames, tem um exame de sangue que a gente pode realizar e se a suspeita for maior, às vezes há necessidade de fazer exame mais complexo, tomografia ou ressonância. Agora, doutora, por que o câncer de ovário é um dos mais mortais entre os tumores ginecológicos? O câncer de ovário, ele é muito grave porque a maioria das pacientes ela acaba descobrindo a doença mais tarde. Como é uma doença que ela começa devagar e são vários sintomas que estão relacionados com diversos outros problemas de saúde, às vezes uma dor nas costas, uma dor na barriga, pensa que é do estômago, pensa que é da coluna, a mulher vai levando, não procura o médico, ela acaba sendo diagnosticada numa fase bem mais grave e a chance de cura numa fase bem grave é muito baixa. Então, mais da metade das mulheres vai ser diagnosticada numa fase avançada e a maioria delas não está viva em 5 anos. Então, é uma doença que a gente precisa realmente se preocupar. Agora, doutora, o exame Papa Nicolau feito anualmente pode ser uma forma de prevenção? Essa pergunta é muito importante. O exame do Papa Nicolau, que é a retirada do material do colo do útero, que é mandado para um laboratório, ou também conhecido como exame preventivo, ele não faz nenhum tipo de diagnóstico do ovário. Ele somente faz diagnóstico de uma outra doença bem importante, que é o câncer do colo do útero, mas não tem relação com o ovário. Agora, doutora, existe tratamento? Quais são? E é necessário retirar o ovário da mulher com a doença? O principal tratamento do câncer de ovário é a cirurgia. Então, habitualmente, a maioria das pacientes vai ser diagnosticada numa fase mais avançada. Então, é necessário uma cirurgia bastante grande, em que tem que ser retirados 2 ovários, tem que ser retirado o útero e, às vezes, alguns pontos que estão espalhados na barriga também precisam ser retirados. A gente só não retira o outro ovário, tira só o ovário doente, quando a doença ela é diagnosticada bem no comecinho, só tem um ponto naquele ovário doente e todo o resto do organismo está sem nenhum tipo de doença. Mas geralmente é necessário fazer essa cirurgia grande. Outro tratamento que em geral as pacientes precisam fazer é a quimioterapia, que ela é feita em geral depois da cirurgia para ajudar a evitar que a doença volte. E agora tem tido várias novidades no tratamento com drogas comprimido, que não são quimioterapia, que estão até chegando no Brasil nesse mês para poder ser oferecidas para essas pacientes também. Agora, doutora, o Sistema Único de Saúde está preparado para receber pacientes com câncer de ovário? Essa pergunta é bastante difícil e eu diria que em parte, não totalmente. Por quê? Como a cirurgia
é a parte mais importante em geral do tratamento do câncer de ovário, a cirurgia, ela é em geral uma cirurgia bastante grande, bastante extensa e complicada. E o ideal é que ela seja feita em centros especializados em câncer. E nós temos muito poucos centros especializados em câncer no Brasil, da mesma maneira que existem poucos profissionais cirurgiões realmente especializados nesse tipo de cirurgia. Então, o que acaba é que as pacientes precisam ser operadas em hospitais gerais, menores, com cirurgiões que podem ser preparados, mas não tem aquela formação específica para isso, que pode comprometer a saúde delas. Agora, doutora, o câncer de ovário pode ser genético como o câncer de mama? Sim. Então, nós sabemos que numa proporção um pouco menor do que o câncer de mama, mas o câncer de ovário ele também pode ter uma alteração genética, ou seja, pode ser passado para as filhas, para as netas, e em cerca de 20% dos casos. Então, 2 a cada 10 mulheres com câncer de ovário, elas vão ter esse risco de passar para os seus familiares. Então, é muito importante que sempre a mulher tentar descobrir se na família tem algum tipo de câncer e relatar para o seu médico. Agora, doutora, como a mulher pode enfrentar a doença? Ela consegue levar uma vida normal? Em geral, se a doença é diagnosticada no começo, a chance de cura é extremamente alta e a mulher ela pode levar a sua vida tranquilamente normal depois do término do tratamento. Quando a doença ela é feita numa fase mais avançada, então é necessária a cirurgia, a quimioterapia. É muito importante o acompanhamento junto com a equipe de oncologia para tentar o máximo possível uma melhora na qualidade de vida da paciente, para que ela tente sempre que possível tentar levar a vida de uma maneira normal, com os sintomas controlados. Mas o câncer de ovário tem cura? Quando é diagnosticado no começo, sim. O desafio qual é? A gente sabe que não existe nenhum exame preventivo, como tem a mamografia para o câncer de mama. Então, é importante que a mulher ela saiba o que ela está sentindo e procure logo um médico para tentar fazer o diagnóstico. É importante conhecer essa doença e saber o quanto ela é grave, conversar com o médico e perguntar se pode ser essa uma doença que ela possa ter, para tentar, sim, a cura. Numa fase avançada, a cura ela já é bem difícil de ser alcançada. Doutora, então o que a mulher pode fazer para se prevenir? Não existe hoje um exame que possa prevenir o câncer de ovário, como existe, por exemplo, a mamografia para o câncer de mama, para o diagnóstico mais cedo da doença. Então, o que a mulher pode fazer é tentar o máximo possível conhecer essa doença, conhecer os sintomas, tentar procurar um médico o mais precoce, mais rápido possível e tentar conhecer dentro da sua família se tem história de câncer, principalmente câncer de mama e de câncer de ovário, que eles estão relacionados, para ver se há alguma chance de ter algum câncer hereditário, um câncer genético na sua família. Tá certo, eu agradeço então a participação. Muito obrigado, doutora Graziela. Obrigada. E no próximo programa nós vamos continuar a falar de saúde da mulher. Nosso tema vai ser o câncer de útero. E a doutora Graziela Zibete Dalmolin vai voltar para conversar com você sobre esse tema tão importante.